Ontem pela manhã, esse templo religioso histórico foi demolido. Uma máquina passou por cima da estrutura da antiga igreja. Os moradores tristes, né, tentaram evitar a situação, mas claro, ela está em área particular, cujos proprietários optaram pela eliminação desse espaço e, claro, o resultado é sempre a perda da memória do município. Vamos ver um momento, imagens em que a máquina faz a ação de derrubada desse prédio histórico do município. Deixa isso aqui! Isso aqui é nosso, é da comunidade, é nosso! É nosso! Deixa! É nosso aqui, é nosso! Nós nascemos aqui! Vocês não podiam fazer isso! Vocês vão responder! Vocês não tinham que fazer isso. Sai de lá de perto, minha querida. Ô, louco! Vocês não podiam fazer isso. Pelo amor de Deus. Este é o momento da demolição da igreja centenária da comunidade São Roque, em Balneário Pissarras, interior do município. Prédio histórico, comunidade rural. A reação das pessoas que tinham a memória afetiva, religiosa com relação a este patrimônio do município que, por opção dos proprietários, acabou sendo demolido no município, no ano, inclusive, em que se relembra o centenário dessa comunidade. E que a gente, inclusive, aqui na Mar Azul, reforçou e trouxe essa matéria da programação da exposição alusiva ao centenário. Então, e as imagens do momento em que a igreja deixa de existir no interior de Balneário Pissarras, né? A derrubada de um espaço de fé de 100 anos e um pedaço da história do município e de Penha também, porque tudo pertencia a Penha no início, é um pedaço da história de Pissarras e também de Penha que deixa de existir por conta aí da decisão dos proprietários. 8 horas, agora 10 minutos. Essa é a máquina derrubando a igreja, reação desesperada das pessoas que não queriam, não concordaram com essa situação, né? Vamos ver aí já informações dos moradores, a participação da comunidade. É muito triste o que está acontecendo e o que aconteceu, não é? Pouco agora pode se fazer neste momento em que se perde um verdadeiro patrimônio local. Demolição da igreja. Nós vamos agora com a moradora, integrante da comissão do centenário desta comunidade, a Elizabeth Tamanini. Ela falou com a nossa equipe sobre essa situação. Elizabeth Tamanini, no ar. Então, nós estamos aqui, infelizmente, nesses escombros. Eu estou arrasada, eu estou me sentindo morta, porque eu vi passar o trator em cima de 100 anos da nossa história. Uma comunidade pequena, uma comunidade agricultora, que sempre esteve longe das políticas públicas, tinha sua igrejinha, honrava essa sua igreja. Não conseguiu proteger por recurso, falta de recursos. Estava na propriedade privada? Estava sim, mas nós estamos há mais de anos lutando para transformar esse espaço num patrimônio histórico. 100 anos essa comunidade já tem oficialmente, com documentos, livros e tudo. Veio aqui na calada da manhã uma máquina e destruiu as ruínas, nossa! Destruiu a nossa igrejinha. Nós íamos fazer um santuário aqui. Nós estávamos preparando o projeto, nós estávamos preparando tudo. Não vamos tirar nada de ninguém, é um pedacinho de terra. É um pedacinho de terra. E estava em vias de processo de organizar o nosso tombamento. Temos aí, a comunidade veio, né? O Moacir, a Nani, o Edu, a Marley, quem estava por aqui, porque nós íamos atender as escolas. Nós fizemos um projeto belíssimo de centenário da comunidade, organizamos a história da comunidade, com tudo que a comunidade fez nesses 100 anos, e estamos atendendo as escolas.
estamos atendendo, passando formação para os professores e para as crianças. Tem uma história bonita, é linda essa história dessa comunidade, de imigrantes italianos, de imigrantes poloneses, de famílias brasileiras que moravam aqui, indígenas, alemãs. A gente tem uma mistura grande aqui. E assim, qual é a nossa referência? Qual é o nosso patrimônio aqui na comunidade de São Roque? Nós perdemos a escola, nós perdemos uma escola. Então perde a escola, perde vida, perde a igreja, perde vida. Tivemos que construir outra igreja porque não tínhamos recursos para construir, para restaurar essa na época. Agora nós estamos com um projeto de reformular as ruínas, restaurar as ruínas, fazer um santuáriozinho aqui nesse espaço para que ele fosse um lugar que pudesse ser visitado pelas pessoas, por pessoas de todos os lugares, pelas comunidades, pelas famílias antigas, por gente que mora longe, pelos turistas, que a gente pudesse aproveitar isso que a natureza e a história nos deu. A sensação é que passaram o trator em 100 anos de vida, assim, foi passando aquela máquina e matando as pessoas. Meu coração foi cortando, eu tô horrorizada, eu tô abalada, porque a gente está nessa luta, né? Eu sou do campo da história, eu sei o quanto isso significa do ponto de vista histórico, não é só emocional, simbólico, não é só a memória da cultura material e imaterial, é o significado disso para uma pequena comunidade, para uma comunidade do interior do Balneário de Pissarras, entende? Então isso tem um peso na história muito grande. É como se a gente botasse fogo, é como se a gente destruísse a história das pessoas. E foi destruído, porque aqui foi batizada crianças, foi feito comunhão, casamento, as pessoas fizeram velórios e despediram, aqui era o cemitério aqui atrás. Então tinha ruínas, mas essas ruínas, do ponto de vista do patrimônio, poderiam ser resgatadas, restauradas, entende? Então eu vi assim que essa máquina, ela não passou por cima das ruínas da igreja de São Roque. Ela passou por cima da história de vida dessas gente que morou aqui, sabe? Da gente, desrespeitou o nosso sentimento, o nosso carinho. A gente construiu outra igreja ali, ok, mas ficou isso. E por que não se aproveita esse antigo para a gente refletir, para a gente ficar bem, para a gente celebrar, para a gente, inclusive, rezar, né? Se conectar com Deus. Né? E a gente tinha um padroeiro, a Nossa Senhora do Caravaggio, São Roque, e 2 figueiras estavam aqui do lado da torre. Elas cresceram, parece que a natureza também, ela conspira para o bem, né? E ela conspira mesmo. Ela veio e segurou as torres da igreja, e era com essas torres que a gente queria fazer, né, a restauração e depois, futuramente, um santuário. É uma coisa muito séria, seríssima, que estão fazendo para a história do Balneário de Pissarras, muito séria. E a gente está com a comunidade aqui, é uma comunidade enganjada, uma comunidade simples, trabalhadora, planta banana, planta arroz, já sofreu muito com o êxodo rural, não abandona, então não merece passar por isso essa nossa comunidade. Ela não merece passar por isso, não merece. O INPE esteve aqui também presente, né? O que o INPE passou para vocês? Então, a gente, assim, na correria, porque a gente soube assim, eles vieram na surdina, né? E o INPE veio para fiscalizar a questão ambiental, né? Então a gente sabe que qualquer procedimento de derrubada, mesmo de uma casa ou de árvores, né, de um terreno, tem que fazer pedir uma solicitação, uma autorização, né? Não, segundo eles, não vieram, né? E o INPE tem força de lei, né? Coisa que, por exemplo, a Fundação Municipal de Cultura não tem, porque nós não tínhamos ainda feito o tombamento desse processo, né? Dessa região aqui, mas a Fundação Municipal teve, na figura da Íria, né? Que o prefeito solicitou que ela viesse nos acompanhar, deu todo o suporte aqui no emocional, né? E é isso, assim, a gente vai tentar falar com a Secretaria de Planejamento. Nós não queremos que tire esses tijolos daqui, sabe? Nós não queremos, esses tijolos, as pessoas
trabalharam muito para construir essa igreja, foi mais de 20, 30 anos para construir a igreja. Então muita gente sofreu, carregou nas costas, carrinho de mão na carroça, trouxe esses tijolos de vários lugares aqui. Trouxe tijolos ali de Lagoa, trouxe tijolos lá de Escalvado, trouxe de Canoas, trouxe de Nova Trento. Então esses tijolos são nossos, essas ruínas são nossas. Então nós queremos ver como é que a gente vai resolver isso. E o que o proprietário que estava no local falou para vocês? Que era a terra deles e eles faziam o que queriam. Desconsideraram qualquer tipo de sentimento, né, e de simbolização dessa igreja para nós, para eles, né? Nós iniciamos uma conversa já, assim, todo mundo sabia que a comunidade entendia que esse lugar, essa igreja era da comunidade. Era ruína? Estava em ruínas? Estava, mas e daí? A gente faz pesquisa arqueológica, a gente faz pesquisa arquitetônica, a gente usa arquitetura, usa museologia, usa arqueologia, paleontologia e reconstrói algumas coisas, né? Então é do resto e das ruínas que a gente pode construir a história. Isso aqui é nosso, é da comunidade, é nosso! É nosso! Deixa! Estes são os momentos da demolição, a reação da comunidade, demolição da igreja centenária de São Roque, o momento em que as máquinas então retiram. Vocês vão responder. Vocês não tinham que fazer isso. Sai de lá de perto, minha querida! Ô, louco! Informações aí sobre a demolição da igreja centenária, ocorrida ontem, iniciativa, claro, dos proprietários da área, colocaram abaixo as ruínas de uma igreja de 100 anos de idade aqui em Balneário Pissarras, a reação das pessoas interessadas na conservação do patrimônio histórico-cultural. Aqui você tem ao lado a exposição programada, que foi inclusive notícia aqui na Marazul, a exposição dos 100 anos de 1922, os 100 anos da comunidade São Roque, como falou ali a Elizabeth, que olha só os escombros, o que sobrou da igrejinha, e como falou a Elizabeth, aí uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Caravaggio, também a São Roque, uma identidade cultural da história de Balneário Pissarras que foi para o chão por decisão dos proprietários, né? O jornalismo da Marazul, ele entrou em contato ontem com a Fundação de Cultura de Balneário Pissarras, com a Iria Quintino. As informações iniciais, aí as imagens para você, comunidade aí contabilizando a tristeza da perda do patrimônio histórico. E aqui o posicionamento da Iria Quintino, confirmando que uma comitiva da comunidade do Rio Novo, em Pissarras, procurou então o prefeito Tiago Baldi, também a Fundação Cultural, meses atrás, demonstrando essa vontade da população em preservar o local da igreja centenária. Na verdade, a Iria Quintina continua a sua informação. O terreno é particular. A administração ficou de procurar a família para saber se havia disposição em ceder ou trocar por outro terreno. Mas, palavras da Iria, infelizmente não deu tempo dessa conversa com os familiares, né? Já havia informação de que eles não tinham interesse em fazer o negócio. Aí o posicionamento da Fundação de Cultura. No mês de agosto, a comunidade então fez a festa do centenário, com a exposição, com os pertences das famílias tradicionais. Inclusive, na semana passada aqui, dona professora Leia Pinto esteve aqui com a gente na Marazul, buscando os contatos da Elizabeth, na tentativa de levar, inclusive, itens para essa exposição que houve na comunidade. Aí a igrejinha, antes da demolição, momentos antes, olha só, a torre da igreja envolta ali na vegetação, né? E a comunidade fez aí uma exposição, um memorial com os pertences das famílias mais antigas do Rio Novo, né? E inclusive a Fundação Cultural esteve no local, a Iria, junto com o vereador, o Jorge Luiz, o presidente da Câmara, em reunião para iniciar o processo, e claro, iria a conversa primeira com a família que optou pela demolição. E as imagens
né? Eu particularmente, Juvan, eu lamento muito, por conta até, eu não conhecia a história dessa igreja, não sabia da existência dessa igreja, porque na verdade eu moro em Barra Velha, não conhecia especificamente desse memorial, mas eu lamento profundamente, aí é uma opinião pessoal. A Rede Mar Azul, ela esteve inclusive no local, como vocês puderam observar, gravando com a Elizabeth Tamanini, e a gente lamenta muito. Nas redes sociais aqui da Mar Azul, a Janete Silveira comenta que está assistindo essa transmissão da Mar Azul sobre a demolição da igreja. A Ana Melo Costa diz que é muito triste para a família Bosco ver a demolição da igreja. A Vanessa Schneider comenta que lá se foi uma parte da história de Balneário Pissarras. Aí os moradores sobre os escombros da igreja. A Mar Azul tentou contato com os proprietários desse imóvel. Olha só, gente, olha só. Essa é a fachada da igrejinha do São Roque. O Jefferson também esteve por lá, Jefferson? Oi, Juvan. Olá, Jefferson. Novamente, né? Ontem estive por lá, uma situação de desespero dos moradores, né? Principalmente as famílias aí da comunidade, né? Do Rio Novo. E é triste ver a situação, claro que tem a situação também, né? Eu conversando com moradores, há 30 anos atrás, o dono desse terreno onde tem essa igreja que foi demolida, trocou um terreno, né? Ele cedeu o terreno abaixo onde foi construído o novo salão, onde foi construída a nova igreja, e ele ficou com essa área. Só que há 30 anos atrás ninguém sabia que isso tinha tanta importância para a comunidade, né? E agora, como ele falou no vídeo da ProView, uma parte onde o proprietário também fala, né? Onde ele diz assim, eu pago imposto na minha terra, isso aqui é meu, faço o que eu quero. Então, tem os lados, né, do consentimento histórico, da importância desse local, né? E também outra parte por ter uma área particular, né Juvan? São interesses que estão conflitando ali, né, gente? Isso, já falaram até ontem perguntando, eu e o Robert estávamos no local, se tinham entrado com algum recurso para ter como patrimônio histórico aquilo, e a informação que obtivemos é de que estava em andamento esse processo, né? Então, nada se pôde fazer ontem. Então eu vou aqui, Jefferson, também concordar com você nesse sentido de que a gente entende o lado do proprietário do imóvel, entende o lado dos interesses, da legitimidade dessa propriedade, né? E ao mesmo tempo a gente lamenta essa não compreensão de uma maneira geral. E aí, né, Jefferson, vamos falar o seguinte, de gerações anteriores de Balneário Pissarras e de gestores anteriores de Balneário Pissarras. Cochilou aqui a administração do prefeito Tiago Baldi? Talvez. Mas o processo de tombamento, ele é longo, ele é complexo, ele é demorado. Então, gestões anteriores também deixaram a coisa migrar para esse padrão. Porque desde o início, se você tem uma mínima compreensão da importância que é um prédio histórico, e via de regra os nossos prefeitos, todos os ex-prefeitos, eles já viajaram para o exterior. Imagino que todos eles, Humberto Teixeira, Leonel Martins, o saudoso Bordim, todos, o seu Neneco, todos viajaram para fora. Então quem viaja para fora, em especial para a Europa, sabe da importância do patrimônio histórico. Quem não precisa viajar para fora. Quem vai para Salvador, quem vai para Rio de Janeiro, quem vai para Ouro Preto, sabe que isto tem um referencial. Isso está na memória afetiva das pessoas. A gente vai aqui pro lado, Giovano, precisamos de longe, São Francisco do Sul. Laguna. Laguna, são regiões aqui. É um erro que vem de, né, Jefferson, de gestões atrás, e eu vou falar de dois, um fracasso e um sucesso de Barra Velha. Um fracasso e um sucesso. Barra Velha iniciou lá atrás, através da professora Angelita Borba de Souza, do professor Juliano Bernardes, do advogado, ex-vice-prefeito Fábio Brunhago, um processo de tombamento da Casa de Palmitos. A casa foi tombada, mas a justiça, os proprietários conseguiram derrubar na justiça o tombamento, reverteram em favor deles, mas se comprometeram com a preservação do imóvel.
O imóvel agora será, por sugestão do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Barra Velha, a Casa de Palmitos está cercada, protegida lá no Costão, ela vai ser deslocada para a Lagoa de Barra Velha e reconstruída lá, reformada, custeada pelos proprietários. Tirou-se do local, mas vai se manter a Casa de Palmitos. E o fracasso, que eu sou obrigado a dizer aqui, foi a demolição da casa da família Borba, onde a Igreja Católica comprou o terreno da esquina da Matriz com a Bernarda Aguiar e demoliram uma casa que em 2024 faria 100 anos, a casa da dona Lila Borba. Então ali foi uma perda para Barra Velha. Outra situação de Barra Velha é a própria Igreja Católica, a primeira que tinha, né, Gilvan? Sim. Que foi demolida. Mas aí entra naquilo que você falou, né, Jefferson, de décadas anteriores não se ter essa consciência. Há 30 anos atrás não se tinha, porque mais do que isso. Mas nessa situação aqui da Capela São Roque, a gente volta 30 anos atrás, que o pessoal aceitou olha um terreno as fotos abaixo. Aí passando aí da igreja. Olha como era a igreja nas imagens da exposição. Que o pessoal aceitou um terreno abaixo para fazer uma nova igreja, para fazer um local melhor para as pessoas, fazer um salão, um terreno até talvez maior, e aceitaram naquela época e trocaram o terreno. Então, sabe quem perde com isso, Gilvan? Não é você, não é eu, não é ninguém, é a história. A história perde, patrimônio histórico, né? Bom, aí as imagens, os tijolos que restaram da Capela Centenária. Vamos agora ao seu Moacir Furlani e também o seu Anselmo Serafim. Moradores falaram com a nossa equipe sobre a repercussão da demolição da Igreja de São Roque. Então foi muito terrível a coisa, mas muito ruim. Podia ter deixado triste, aí. Triste e eles se criaram aqui também. Então isso aqui não ia fazer falta para eles. Tá, e qual que é o sentimento do senhor, então? Para mim foi muito terrível, o sentimento ingrato, né? Foi ruim, é ruim para a minha família, tudo, porque minha família mora em Blumenau, Joinville, Barra Velha, Pissarra, a minha geração da minha mãe, geração dos meus pais, tudo que ajudaram a fazer essa igreja. Então isso aqui eu acho que para eles não fazia falta, né? E para o senhor, qual que é o sentimento? Olha, eu, assim, vou ser sincero dizer para ti, para mim foi que nem tirar o meu coração de dentro de mim. Porque eu nasci aqui, me criei, como o seu Anselmo falou, eles foram os parentes deles foram os fundadores dessa capela, né? E assim, eu acho, como eles ali, os proprietários, nós nascemos juntos, se criamos junto aqui na comunidade, nós brincava aqui em roda dessa igreja aqui, nós de criança. E até, inclusive, assim, eu falei pro meu amigo, disse, poxa, cara, tu quebrou uma amizade de muito tempo. E também o sentimento disso aqui não tem palavra para isso. Não dá para entender como uma pessoa tem um coração tão de pedra para fazer um troço desse. Eu não teria coragem de fazer, se fosse em cima da minha propriedade, jamais, mas nunca. Poderia ter brigado até de outro jeito, vamos dizer, mas não assim, não assim. Vim aqui, a gente chegar aqui, a máquina não parava, eles nem estavam aí para isso, né? E assim, o que tem de ruínas aqui, eles não vão botar mais a mão. Isso a gente já pode ficar ciente, sabendo, né? E assim, a tristeza é imensa. Eu chorei o tempo todo, não conseguia ver isso, né? Porque eu fui batizado nessa capela, fiz a primeira comunhão. Então, assim, tenho irmãos que casaram aqui, a gente tem tudo, uma história aqui dentro dessa... Então, assim, era nada mais justo do que preservar esse pedacinho de chão. Esse pedacinho de chão, para nós, tem um significado muito grande, porque é a história, né, da comunidade e, assim... eles, no caso que vieram derrubar, eles não têm um sentimento de nada, porque não pensaram em nada, eles só pensaram no dinheiro, vamos dizer assim. Que isso aqui para eles não ia deixar nem mais rico nem mais pobre. Então é bem triste, é triste isso. Moacir Furlani e Anselmo Serafim, moradores do Rio Novo, falando sobre essa situação da demolição da escola. Pessoal comentando aqui, a Mara Laços mandou aqui, obrigado pela matéria. Sou uma Bosco da terceira geração e foi uma triste realidade o patrimônio histórico da minha família ser destruído.
A Ana Melo Costa, como eu citei também aqui, Jefferson, a Bena Carvalho falando, sem comentários, muita tristeza. A Gilmara, foi a Gilmara que você citou, Jefferson? Foi a Gilmara que você citou, que ela está aqui também. O Moacir Fulani, que acompanha com a gente, que falou aí agora. Marilda Cons, diz que é muito triste. A Claudete Gonçalves desaprova a demolição. A Fátima do Pedro também desaprova. De Luiz Alves, a Claudete Gonçalves está com a gente. A Silvana Airoso e também o Fulani dizendo que o pedaço da história vai. Bom, a gente vai seguir acompanhando essa situação. Juva, tem áudio aqui também, o pessoal mandando aqui. Vamos lá. Bom dia, pessoal da Mar Azul. Aqui quem fala é Josué. E ouvindo a situação aí, ouvindo o depoimento das pessoas interessadas, né? Tanto o proprietário quanto nós fiéis que acreditamos, né? Em Deus. E é realmente uma memória, né? Porque muitas pessoas casaram, muitas pessoas rezaram, muitas pessoas alcançaram vitórias e preces dentro desse templo, né? Com o cemitério anexo ali que tinha as famílias, né, enterradas e tal. Foram veladas aí, e se esses proprietários tivessem deixado conservada essa igreja, eles até teriam um futuro muito mais abençoado, contemplado e admirado pelas pessoas em volta, não só municipal, mas também estadual, até nível Brasil, porque pela história desse templo, né? Pela história dessa igreja, né? A gente conheceu, o falecido Tibério morava ali próximo, né? Pai do Arno, amigos da gente, da cidade aqui e tal. E assim, os proprietários lucrariam muito mais, né? Teriam muito mais êxito deixando a igreja e conservando, até mesmo como ela estava, né? Porque visitas seriam realizadas de muitos lugares do nosso Brasil, do nosso estado, porque quanto mais envelhecida, mais história tem, e eles teriam ali na terra deles um patrimônio riquíssimo, né? Infelizmente, não se sabe o que vão construir aí, qual é a mudança, qual é a intenção, mas era um patrimônio que ia simbolizar muito mais a história do município, da região, por muito mais tempo e alegrando o coração dessas pessoas que moram aí. É lamentável, infelizmente, mas essa é a realidade, né? Quem tem o título da terra é o que possui, mas às vezes falta um pouquinho mais de algo dentro do coração para que realize, não só para ele, mas também para aqueles que estão ali próximo desse lugar. Um abraço, um beijo no coração de todos aí. Obrigado, Josué. Obrigado pelas memórias também do Josué aqui com a gente, 8h35. Aí você vê o que sobrou da Igreja Centenária. A Claudete Gonçalves fala que é de Luiz Alves. Obrigado, Claudete. E a Ana Melo Costa retorna dizendo que foi o avô dela que ajudou a construir o nono, né? Como a Tamanini falou, tem muitos italianos, descendentes de italianos aí nesta situação. Bem, a gente procurou os proprietários, a gente entrou em contato, não houve retorno, o espaço está aberto para o posicionamento também daqueles que são os donos dessa área de terra. E como nós falamos, a perda é irreparável, Barra Velha conseguiu preservar então o seu patrimônio da casa de Palmitos a partir do processo de tombamento, que foi inviabilizado, mas que resultou pelo menos na proteção da casa. E a sugestão que eu faço, Iria Quintino, professor Bajara, o pessoal da cultura em Barra Velha, quem está conosco aí de Luiz Alves, de São João do Itaperiú, de Navegantes, de Itajaí, se você conhece prédio histórico que precisa ser preservado, mobilize a sua comunidade e entre com o processo agora. Porque o que a gente comentou aqui, o erro hoje é de gestões passadas de Balneário Pissarras que não despertaram para a importância desse prédio. E claro, também, a comunidade demorou, a fundação, é uma sucessão de erros, a fundação cultural demorou, uma sucessão de erros que resultou aí na demolição da igreja.